Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu desejo para você uma feliz Páscoa. O coração do católico está vibrando, está quente, está vibrando de alegria
a nossa alma está verdadeiramente numa alegria muito grande, porque Jesus Nazareno, o filho de Maria e de José, filho adotivo de José, realmente é o Filho de Deus. É o Verbo que se fez carne. É Deus que se fez carne e veio no meio de nós nos redimir do pecado. Ele veio nos reconciliar verdadeiramente com o Pai. Ele é o enviado do Pai, pela força do Espírito Santo. E tudo aquilo que ele havia falado realmente aconteceu. Ele disse que ele iria ser entregue nas mãos dos homens. Os homens iriam esbofeteá-lo, iriam matá-lo, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E realmente ele ressuscitou. Feliz Páscoa para você. Estamos na oitava de Páscoa, na oitava da Páscoa. E é interessante que Jesus agora começa a aparecer. No sábado santo, na vigília pascal, as mulheres foram ao túmulo e não encontraram o Senhor. Mas o anjo disse para elas: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Jesus Nazareno ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente. Vai contar isso para os seus irmãos. Quando elas estavam indo, Jesus apareceu. Os discípulos, as mulheres, Maria Madalena e as outras Marias, não estavam acostumadas com esse fato. Uma pessoa que é morta ressuscita. Como é que é isso? E eles não reconheceram. E eles esqueceram que Jesus havia falado que iria ser morto e ressuscitaria. Hoje nós encontramos agora esses dois discípulos de Emaús, um chamado Cleofas, o outro não se tem o nome dele. Então foram os discípulos que estavam com Jesus e estavam entristecidos porque Jesus havia morrido. Eles eram discípulos de Jesus, então, como Jesus morreu, não tinha mais cabimento eles viverem a vida que eles estavam vivendo, porque eles eram seguidores de nosso Senhor. E agora eles voltam para a cidade de Emaús na maior tristeza. Esse é o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Então eles estão voltando entristecidos e de repente Jesus aparece. E o que aconteceu com Maria Madalena de não ter reconhecido o Senhor e tê-lo confundido com um jardineiro. Agora, eles não reconhecem Jesus e acham que Jesus é um forasteiro. Olha, conviveram com Jesus os 3 anos e agora eles encontram com Jesus e pensam que Jesus é um forasteiro. É o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eles começam a contar, porque Jesus também ensina, né? Mostra para eles que é como se não os conhecesse. Eles começam a contar o fato. Aí Jesus dá uma neles. Eu acho muito bonito quando Jesus diz assim: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí, começando por Moisés, Jesus vai mostrando o que Moisés falou a respeito do Senhor,
o que os profetas falaram a respeito dele. Por exemplo, em Isaías 53, lá está bem claro, quando narra todo o padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai narrando, porque na verdade quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento e ver ali o que o profeta está falando, o que o autor sagrado está falando a respeito de Jesus, porque ali sempre nós vemos a pessoa de Jesus, é só nós meditarmos e veremos. Por isso que Jesus vai relembrando para eles. E aí Jesus ameaça ir para um lado, eu só estou narrando o que o Evangelho de hoje nos diz. Eles dizem, fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco. É importante essa palavra, meus irmãos. Fica conosco. Porque Jesus ressuscitou, agora ele vai voltar para a casa do Pai, mas ele permanecerá conosco. É o que ele diz lá em Mateus capítulo 28. Ele manda os discípulos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Até o seu retorno ele vai permanecer conosco. Embora ele esteja no céu, mas ele vai permanecer conosco. E a presença dele vai acontecer de que forma? Isso aqui é para nós católicos e graças a Deus nós compreendemos isso. Então nós vamos entender um pouco mais para frente. Quando eles chegam então lá na casa, no povoado de Emaús, ele está ali na casa com os 2 discípulos, aí Jesus pega o pão. Ele pegou o pão, partiu, abençoou e lhes distribuiu. Bem, eu vou falar na lógica que está aqui no Evangelho. Lucas, capítulo 24, versículo 30. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. O que é que nós católicos lembramos quando falamos isso? Sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. É claro que a tua memória e a minha também já foi direto lá na missa. É isso que nós sacerdotes fazemos em todo sacrifício da Santa Missa. Pegamos o pão, partimos, distribuímos, rezamos, como Jesus falou, porque na quinta-feira santa foi isso que Jesus falou para os apóstolos. Eles deveriam fazer, partir o pão, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, naquele momento que esses 2 discípulos, que não tinham reconhecido o Senhor antes, na hora que Jesus faz esse gesto, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E aí, imediatamente, Jesus desapareceu. E aí, a alegria, aquela alegria que as mulheres ficaram quando viram Jesus, a mesma coisa, a alegria no coração deles. E aí eles voltaram numa corrida só e voltaram para Jerusalém para falar para os apóstolos que realmente o que as mulheres tinham falado era verdade. Que coisa maravilhosa! Ao partir o pão, eles reconheceram Jesus. Meus irmãos, eis como é que nós, católicos, devemos reconhecer Jesus na sua presença real, na sua divindade e na sua humanidade. É na missa. Por isso que o 3º mandamento diz bem claro que nós não podemos faltar
a missa dominical. Porque ali, quando o sacerdote, ele faz esse gesto que Jesus mandou, e aqui está o sacerdócio católico. O sacerdote católico é esse. Quando ele parte o pão, quando ele consagra o pão e o vinho, e acontece a transubstanciação, ali está a presença de nosso Senhor. Vocês entenderam, como eu disse antes, que nós precisaremos entender que Jesus está presente no meio de nós, e eu não tinha dito e agora eu estou dizendo, é na presença eucarística, é na Santa Missa. Se a Igreja Católica não tivesse a Santa Missa, ou seja, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se tornaria uma igreja protestante. Veja o que é que os protestantes estão querendo. Que a Igreja Católica deixe de ser católica. E como é que a igreja deixa de ser católica? Tirando a missa, que foi isso que Martim Lutero, que era um sacerdote agostiniano, acabou fazendo. Ele não aceitou o sacerdócio, não aceitou a Santa Missa, tirou isso e ficou apenas com a palavra de Deus, a proclamação da palavra. Não, nós jamais seremos protestantes, nós jamais seremos evangélicos. Nós cremos na presença de Jesus, como os discípulos de Emaús reconheceram a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Nós jamais seremos protestantes. Na verdade, os protestantes, os evangélicos, é que precisam voltar para a verdadeira igreja, que é a Igreja Católica, para poder participar do santo sacrifício e reconhecermos que quando o sacerdote impõe as mãos sobre as oferendas, sobre as ofertas do pão e do vinho, e invoca o Espírito Santo sobre as ofertas, e aí quando ele diz as palavras de nosso Senhor, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o pão e o vinho já não é mais pão, já não é mais vinho. A substância dele é carne, é corpo do Senhor. A substância dele já não é mais vinho, é sangue do Senhor. Embora nós vejamos pão, vejamos vinho, e embora ao comermos, tem sabor de pão e tem sabor de vinho, sabor de trigo. Mas já não é mais. Os discípulos reconheceram e foram na maior alegria. Fica conosco, Senhor, até a sua vinda. Por isso São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que na noite em que Jesus foi entregue, ele pegou o pão, pegou o vinho e disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e nós devemos fazer isso, o sacerdote deve fazer isso até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. E aí acontece um outro fato. Depois que Jesus se torna presente ali no sacrifício, nós somos convidados a recebê-lo, a entrar em comunhão com ele. Então, na hora em que nós entramos em procissão e o sacerdote, ele vai distribuindo, ele diz, isto é meu corpo de Cristo, nós dizemos amém, e ali nós entramos em comunhão com nosso Senhor Jesus, presença real. É o corpo, é o sangue, é a alma, é a divindade de Jesus. E nós entramos em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para comungar. Lembremos o que São Paulo diz também na carta aos Coríntios, no capítulo 11. Aquele que come do corpo e do sangue do Senhor indignamente, aquele que não consegue
distinguir o corpo e o sangue do Senhor, não pode recebê-lo, porque se receber, está recebendo a sua própria condenação. Então, meus irmãos, para nós entrarmos em comunhão com Jesus na Eucaristia, nós precisamos estar em estado de graça. Quem está em pecado mortal não pode receber a Eucaristia. Infelizmente, nós temos ouvido sacerdotes no púlpito dizendo que a Eucaristia é para o pecador, que o pecador tem que receber, sim, que não importa se ela esteja em pecado mortal ou não, que deve comungar. Isso é heresia, isso não é ensinamento da Igreja Católica, não foi isso que os apóstolos ensinaram. E eu trouxe já o que Paulo disse: quem come do corpo e o sangue do Senhor indignamente está tomando a sua própria condenação. E você pode ver isso lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Então não se pode comungar em estado de pecado mortal. Isso é heresia. Isso é levar os fiéis a cometer sacrilégios em cima de sacrilégio. Então, quando você ouvir um sacerdote dizendo que nós somos pecadores e que todo mundo deve comungar, sim, nós somos pecadores. Mas só pode comungar quem está em estado de graça. Ou seja, aquele que confessou os pecados mortais. Que está em estado de graça, aí pode sim comungar. Mas se estiver em pecado mortal, se estiver no pecado ali dos 10 mandamentos, pessoas que vivem juntas, homens que estão vivendo com homem, mulher com mulher, o ladrão, o assassino, não pode comungar. Você está entendendo? Quando algum sacerdote fala isso, não comungue. Fique no seu lugar e só vá depois que você receber o sacramento da confissão. Aí sim você poderá comungar. Essa história de dizer assim, não, você está em estado de pecado mortal, depois você comunga, depois confessa. Não, não se pode comungar quando está em estado de pecado mortal. Você entendeu? Você não pode cometer sacrilégio, ainda que isso venha de um sacerdote. Uma vez entendido, entremos em comunhão com o Senhor. Recebamos a Eucaristia em estado de graça, porque o Senhor está presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.